Hoje eu vou comentar sobre o livro Marx e Satã, do pastor Richard Wurmbrand. O Richard foi prisioneiro por 14 anos do governo comunista na Romênia. E para quem não sabe, na época, os cristãos estavam sendo perseguidos e aprisionados. E os prisioneiros, eles eram torturados de todas as formas possíveis e obrigados a negarem a sua fé. E o autor relata sobre isso aqui no livro, e isso significa que o Richard foi testemunha ocular dos horrores do comunismo e o que as ideias de Marx foram capazes de fazer. E eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Poderia ser de algum modo lógico que os comunistas prendessem padres e pastores como contra-revolucionários, mas por que, na prisão romena de Pietrzyce, os marxistas obrigavam os padres a celebrar a missa sobre excrementos e urina? Por que eram torturados os cristãos para comungarem com esses elementos? Por que tamanha zombaria obscena da religião? Porque o padre ortodoxo romeno Roman Braga, a quem conheci pessoalmente quando ele era prisioneiro dos comunistas e que vive atualmente nos Estados Unidos, teve os dentes arrancados um por um com uma barra de ferro a fim de fazê-lo blasfemar. Os comunistas lhe explicaram, e a outros, se vos matamos como cristãos, ireis para o céu. Mas não queremos que sejais coroados como mártires. Tendes primeiro de blasfemar contra Deus e então ir para o inferno. Na prisão de Pietrzyce, os comunistas forçavam um prisioneiro muito religioso a ser batizado diariamente, colocando-lhe a cabeça num barril em que seus companheiros de sofrimento tinham feito as necessidades, enquanto obrigavam os outros prisioneiros a cantar o ofício de batismo. Forçaram um estudante de teologia a vestir uma camisola branca, imitando a túnica de Cristo. Penduraram com um cordão um falo de sabão em seu pescoço. Cristãos eram espancados até a insanidade para serem forçados a ajoelhar-se diante de tal imagem zombeteira de Cristo. Depois de beijarem o sabão, tinham de recitar parte da liturgia. Compeliram alguns prisioneiros a tirar a calça e sentar com as nádegas nuas em bíblias abertas. Tais práticas blasfemas foram perpetradas por pelo menos 2 anos com o pleno conhecimento da liderança máxima do partido. Que tem que ver tais indignidades com o socialismo e o bem-estar do proletariado? Eram seus lemas anticapitalistas apenas pretextos para organizarem blasfemas e orgias satânicas? Supostamente os marxistas são ateus que não acreditam nem no céu nem no inferno. Em tais circunstâncias extremas, o marxismo tirou sua máscara ateia para revelar a verdadeira face, a face do satanismo. A perseguição comunista da religião poderia ter uma explicação humana, mas a fúria da perseguição tão perversa só pode ser satânica. Nas prisões romenas e também na União Soviética, freiras que não negavam sua fé eram violadas analmente e moças batistas eram forçadas à prática do sexo oral. Muitos prisioneiros que foram tratados assim morreram como mártires, mas os comunistas não estavam satisfeitos com isso. Usando técnicas luciferinas, faziam os mártires morrer blasfemando por causa do delírio provocado pela tortura. Eu vou ler também alguns outros trechos em que o autor relata outros acontecimentos. Solzhenitsyn revela em seu monumental Arquipélago Gulag que o passatempo de Yagoda, o ministro soviético do interior, era despir-se e nu atirar em imagens de Jesus e dos santos. Alguns camaradas se associavam a ele. Outro ritual satânico praticado em altos postos comunistas. Por que homens que supostamente representam o proletariado atirariam na imagem de Jesus, um proletário, ou na Virgem Maria, uma mulher pobre? Alguns cristãos pentecostais se lembram de um incidente que ocorreu na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. Um de seus pregadores exorcizaram um demônio que ameaçou após deixar o possesso. Vou vingar-me. Muitos anos depois, o pregador pentecostal que fizera o exorcismo foi morto por causa de sua fé. O soldado que o executou disse antes de puxar o gatilho: agora estamos quites. Os soldados comunistas são algumas vezes possuídos por demônios? Servem, quem sabe, como instrumentos de Satã, em vingança de cristãos que procuram destruir-lhe o trono? Não há dúvidas. Na Rússia, nos dias de Stalin, alguns comunistas mataram muitos inocentes nas celas da polícia. Depois do feito sangrento, um dos ajudantes se arrependeu e foi de cadáver em cadáver, desculpando-se. Não queria fazer isso, não te conheço. Fala comigo, mexe-te, perdoa-me. Um de seus camaradas então o matou. Um terceiro se converteu e mais tarde relatou o incidente. Porfirevich, na Rússia, tinha uma filha e um filho, a quem ele criou na fé. Naturalmente, tinham de frequentar escolas comunistas. Aos 12 anos de idade, a filha chegou a casa e disse aos pais: a religião é uma superstição capitalista, estamos vivendo em novos tempos. Abandonou completamente o cristianismo. Depois disso, juntou-se ao Partido Comunista e se tornou membro da polícia secreta. Isto foi um golpe terrível para os pais. Em seguida, a mãe foi presa. Sob o regime comunista, ninguém possui nada, nem filhos, nem esposa, nem liberdade pessoal.
O Estado pode tomá-los a qualquer tempo. Depois do encarceramento da mãe, o filho ficou muito triste. Um ano depois, enforcou-se. Profirevich encontrou esta carta suicida. Pai, tu me julgarás? Sou membro de uma organização jovem comunista. Tive de prometer que relataria tudo para as autoridades soviéticas. Um dia a polícia me chamou e Varia, minha irmã, pediu-me que assinasse uma denúncia contra minha mãe, porque como cristã era considerada contra-revolucionária. Assinei, sou culpado pelo encarceramento dela. Agora ordenaram que te espiasse. A consequência será a mesma. Perdoa-me, pai. Decidi morrer. Para mim, esse trecho foi sem dúvidas muito triste de ler. E eu lembrei do livro 1984, do George Orwell, onde a gente tem um personagem que é denunciado pelo próprio filho à polícia dos pensamentos. Aqui nesse livro as pessoas são ensinadas a denunciarem qualquer pessoa que seja contra o governo, que seja contra o grande irmão. E os filhos, eles são incentivados e ensinados a denunciarem os próprios pais. Eu vou continuar lendo alguns trechos aqui para vocês de algumas coisas que aconteceram, com algumas pessoas que foram vítimas do horror do comunismo. E, enfim, o padre Zinovy Kovalik foi preso pelos bolcheviques no ano de 1941. E foi confinado na prisão Brígida, em Lviv, Ucrânia. Quando os alemães puseram os bolchevistas para correr naquele mesmo ano, as pessoas da cidade encontraram o corpo ensanguentado do padre pregado à parede pelos braços e pernas, como se ele fora o Senhor crucificado. Também encontraram cerca de 6.000 prisioneiros massacrados com tiros na nuca, a quem os bolchevistas empilharam lado a lado nos porões e os cobriram com reboco. Agora eu vou ler para vocês um outro trecho que me deixou horrorizada e muito triste. O Dr. Ossas Yavorkin, dos Estados Unidos, depois da captura de Liev pelos alemães perto do final de junho de 1941, foi procurar seu pai aprisionado e viu numa cela um padre pregado a uma cruz. Em seu estômago cortado, os comunistas tinham posto o corpo de um bebê abortado, retirado do útero de sua mãe, cujo corpo jazia no chão ensanguentado. Outras testemunhas reconheceram que este era o corpo do famoso missionário Padre Kovalik. Geralmente, para os comunistas, é barata a vida humana. Durante a Guerra Civil Espanhola, os comunistas mataram 4.000 padres católicos. Um famoso padre ortodoxo russo, Dudko, informou que 6 comunistas entraram na casa do padre Nicolau Tchadovdin, arrancaram-lhe os cabelos, tiraram-lhe os olhos, deram muitos cortes em seu corpo, passaram ferro nele e então o mataram com 2 balas. Isso aconteceu na noite de São Nicolau. Não foi apenas um crime contra o padre, mas também uma zombaria com o santo. Karl Marx não era humanista e muito menos um pacifista. Suas ideias só trouxeram morte, miséria, caos e destruição. E olha só o que o Mises vai dizer sobre o Karl Marx no livro Marxismo Desmascarado. Marx não era um pacifista. Ele não dizia que a guerra era algo ruim. Dizia apenas, porque os liberais assim afirmavam, que a guerra entre as nações não tinha importância ou significado algum. Ele dizia que a guerra, ou seja, a revolução, que para ele queria dizer guerra civil, era necessária. Engels também não era um pacifista. Ele estudava a ciência militar todos os dias, a fim de se preparar para a posição que atribuíra a si mesmo, comandante supremo de todas as nações, comandante dos proletários de todos os países unidos. Lembre-se que ele participava de caçadas a raposas com seu casaco vermelho, que ele dizia para Marx que este era o melhor exercício para um futuro general. Karl Marx achava a violência e a tortura coisas necessárias para o surgimento de uma nova sociedade. A violência é a parteira que retira a nova sociedade do útero da velha sociedade. E sobre a tortura, Marx disse uma única vez: somente a tortura deu origem às invenções mecânicas mais engenhosas e empregou muitos artesãos honrados na produção de tais instrumentos. A tortura é produtiva, leva a invenções engenhosas. Isso é tudo o que Marx tinha para dizer acerca do tema. O autor fala brevemente sobre Engels. Ele diz que Engels era uma pessoa boa, era cristão, mas logo começou a duvidar da sua fé quando ele leu um livro de Bruno Bauer, mas que quando ele conheceu Marx, ele acabou se desvirtuando completamente e se tornou cúmplice de uma das ideologias mais assassinas que o mundo já conheceu. Karl Marx e Engels dividem a culpa por milhões de inocentes mortos pelo comunismo. O autor falará brevemente também sobre alguns ditadores comunistas, como Mao Tse-tung, Ceausescu, Hitler, e ele vai dizer que Hitler tinha sim alguns ideais marxistas. Ele vai falar também sobre Stalin
e Che Guevara. E ele vai falar também sobre como que esses ditadores, essas pessoas horríveis que fizeram coisas desumanas, elas são exaltadas e endeusadas até hoje. Inclusive, é muito comum nós vermos pessoas que se dizem lutar por causas sociais, que dizem lutar aí em movimentos coletivistas e tudo mais, exaltarem Che Guevara, colocarem um quadro dele no banheiro, utilizarem aquelas camisas com a estampa, né, com a cara do Che Guevara assim na frente, aqueles bonés, enfim, exaltam, comemoram o aniversário do cara, né? Gente, pelo amor de Deus. E assim, só para relembrar, o Che Guevara, ele era conhecido por perseguir e matar os seus opositores políticos. Ele construiu campos de trabalho onde as pessoas trabalhavam forçado e um trabalho árduo mesmo. E sem falar que ele perseguia e matava homossexuais. Então as mesmas pessoas que se dizem lutar contra a homofobia são as mesmas pessoas que exaltam esse tipo de pessoa. São as mesmas pessoas que exaltam Che Guevara. E assim, o mais engraçado de tudo é porque essas pessoas, elas abominam quem exalta a ditadura de 1964, mas elas próprias exaltam pessoas como Che Guevara, Lenin, comemoram os aniversários dessas pessoas, né, que enfim, vai entender a cabeça desse povo. Mas continuando, nós podemos perceber que todos esses ditadores tinham algo em comum. Nós sabemos que o marxismo é o acontecimento da vida moderna e que ele rege, infelizmente, mais da metade da humanidade, e é justamente por isso que ele é pouco refutado. Muitas pessoas defendem Karl Marx e a sua ideologia assassina sem nem saberem o porquê defendem, e o pior, muitos nem sabem o que é e quem foi Karl Marx. E essas pessoas simplesmente defendem seus ideais porque aprenderam que eles são bons, mas não sabem por que eles são bons. O Karl Marx chamava os seus próprios escritos de lixo, e tá aí uma coisa que eu concordo com Karl Marx. E assim, gente, se a hipocrisia tivesse nome, ela se chamaria Karl Marx. Em um manifesto do Partido Comunista, o Karl Marx abomina completamente o direito à herança, mas ele próprio adorava quando alguém da família morria para ele desfrutar do dinheiro. Um acontecimento muito feliz. Ontem fomos informados da morte do tio de 90 anos da minha esposa. Minha esposa receberá alguns centos. Receberia ainda mais se o cachorro velho não tivesse deixado parte de seu dinheiro para a senhora que lhe administrava a casa. Há 2 horas chegou um telegrama que disse que minha mãe está morta. O destino tinha de levar um membro da família. Já tive um pé na cova. Sob essas circunstâncias, sou mais necessário do que a velha. Tenho de ir para Trier para cuidar de sua herança. Mas é aquilo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Marx era uma pessoa horrível, egoísta, orgulhosa e narcisista. Um comandante Tchekov, combatente na Revolução de 1848, que passou noites bebendo com Marx, comentou que o narcisismo de Marx devorara tudo o que havia de bom nele. Meus camaradas, agora eu vou contar pra vocês um segredinho sobre o nosso amigo e camarada Karl Marx. Karl Marx não era proletário e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, devem imaginar que Karl Marx amava a classe do proletariado, sinto lhes informar. Ele dirigia vários insultos e xingamentos aos proletários. Ele chamava os proletários de asnos, estúpidos, burros e jumentos. E de certa forma, o Karl Marx ele nutria uma raiva contra os judeus e ele era racista também. E cá entre nós, ele odiava vários povos, inclusive os seus próprios camaradas. E o pior, Marx e Engels foram as primeiras pessoas a criarem uma ideologia que pudesse exterminar pessoas. E isso quer dizer que eles conceberam o genocídio. Se para muitos Jesus tem as respostas certas de como chegar ao céu, para outros, Karl Marx tem as respostas certas de como ajudar os pobres, os famintos e os oprimidos. Mas essas ideias são apenas pretextos. Marx de fato não se importava e não se preocupava com a pobreza dos seus camaradas seguidores. Mas afinal, Karl Marx era satanista? Nesse livro, o autor ele não nos dá respostas claras e objetivas, mas ele traz algumas pistas de que o marxismo e o satanismo tenham possíveis ligações, porque ambos possuem algo em comum: o ódio contra Deus. E o autor deixa bem claro que ele não pretende ter apresentado uma prova inquestionável de que Marx era membro de uma seita de adoradores do demônio. Mas creio que há indícios suficientes para sugeri-lo fortemente. Há, por certo, indícios suficientes para sugerir a influência satânica na vida e nos ensinamentos dele, embora se reconheça que há lacunas na cadeia de provas que levariam a uma conclusão inequívoca acerca dessa matéria. Dei o impulso inicial.
Oro para que outros também continuem esta pesquisa importante acerca da relação entre marxismo e satanismo. Nós sabemos que o comunismo ele é contra a propriedade privada, contra a família e contra a religião. Marx dizia que a felicidade das massas só seria alcançada não só com a derrubada do capitalismo, mas também com a abolição da religião. Ou seja, o comunismo ele é anticristão, anti-Deus e anti-religião. O principal objetivo de Marx era destronar Deus. Eu vi no Instagram uma notícia de que a China estava ameaçando 7 igrejas católicas, e como era uma notícia de Instagram, eu decidi procurar no Google, para ver, enfim. E aí eu digitei no Google lá, China ameaça igreja. Apareceram várias notícias com datas e anos diferentes. Inclusive, a mais recente é de junho de 2021. Mas e aí, será que o comunismo é realmente anti-Deus e anti-religião? Como eu falei, o autor nos dará algumas pistas de que sim, provavelmente, Karl Marx fazia parte de alguma seita satânica. E algumas dessas pistas são poemas escritos por Marx. Na adolescência, Karl Marx era cristão e muito temente a Deus. Inclusive, ele escrevia belos poemas sobre Deus. Mas logo Karl Marx começou a escrever poemas contra Deus e que exaltavam o maligno. Quero vingar-me daquele que reina lá em cima. Esse é um dos versos escritos por Marx. E eu vou ler para vocês alguns dos poemas de Karl Marx. O primeiro deles é intitulado Invocação de alguém em desespero. Então um Deus arrebatou tudo de mim, na maldição e tortura do destino. Todos os seus mundos se foram, sem retorno. Nada, a não ser vingança, restou em mim. Construirei meu trono lá em cima, frio e tremendo será o seu ápice. Como baluarte, o medo supersticioso, como marechal, a mais negra agonia. Quem olhar para ele com olhos sãos, voltará à face, mortalmente pálido e calado, apanhado pela mortalidade cega e fria. Que sua felicidade prepare o seu túmulo. Agora eu vou ler para vocês a estrofe de um outro poema de Marx chamado Lealdades Trocadas. Então poderei caminhar triunfante como um deus através das ruínas do reino deles. Cada palavra minha é fogo e ação. Meu peito é igual ao do Criador. Vou ler para vocês outra estrofe de um poema chamado O Jogador. Os vapores do inferno sobem e enchem o cérebro, até que fico louco e meu coração muda muito. Vês esta espada? O príncipe das trevas me vendeu. Para mim, ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais atrevido, danço a dança da morte. O próximo poema é intitulado Ulanem. E eles também são Ulanem, Ulanem. O nome soa como morte. Soa até morrer num desgraçado rastejamento. Para aí, eu o tenho agora. Ele nasce em minha alma, tão claro como o ar, tão forte como meus ossos. Mas tenho poder em meus braços jovens para apanhar-te e esmagar-te, com uma força tempestuosa, enquanto para nós ambos o abismo boceja na escuridão. Vais afundar-te e eu te seguirei, rindo, sussurrando em teus ouvidos. Desce, vem comigo, amigo. Quando no drama chega o tempo da morte de Ulanem, são essas as suas palavras. Arruinado, arruinado, meu tempo acabou completamente. O relógio parou. A casa pigmeia desmoronou. Logo abraçarei a eternidade em meu peito e logo lançarei imensas maldições na humanidade. Outro poema de Marx intitulado Hegel. Palavras que ensino todas misturadas, numa atrapalhação demoníaca. Então todo mundo pode pensar o que escolher pensar. Porque descobri o mais alto e porque encontrei o mais fundo através da meditação. Sou tão grande como um Deus, visto-me de escuridão como ele. A próxima estrofe que eu vou ler para vocês é de um poema chamado A Pálida Donzela, também de Marx. Então do céu eu fui privado, sei bem disso. Minha alma, outrora fiel a Deus, foi escolhida para o inferno. Olha só o que o biógrafo do Marx diz a seu respeito. É muito provável que essas histórias intermináveis fossem autobiográficas. Ele tinha a visão de mundo do demônio e a maldade do demônio. Algumas vezes parecia saber que estava realizando coisas do mal. Tá, mas você pode dizer que isso não prova nada e que são apenas poemas. Exatamente, isso não prova nada, mas é perceptível que quem escreveu isso tinha uma mente muito perturbada e sombria. A próxima pista é em relação ao fato de que Marx usava barba e cabelo longo. Os homens normalmente usavam barba no tempo de Marx, mas não barbas como as dele, e não usavam cabelo longo. O modo e a aparência de Marx eram características dos discípulos de Johanna Southcott, uma sacerdotisa de uma seita oculta que dizia estar em contato com o fantasma Shiloh. E embora essa pista pareça ser bem fundamentada, ela é facilmente refutada
e para mim desnecessária, e eu não achei ela uma pista circunstancial. Outra pista é em relação à vida degradada e fracassada de Marx. De fato, Marx teve uma vida horrível. Marx foi expulso do seu país e era procurado por quase toda a Europa. Ele também enfrentava diversas dificuldades. 3 de seus filhos na infância morreram por desnutrição e outros problemas de saúde. 2 filhas e um cunhado se suicidaram. Ele e a esposa tinham um relacionamento muito instável, tanto que quando ela morreu, ele nem foi ao enterro. Algumas outras pistas são cartas trocadas entre Marx e o pai, onde o pai demonstra preocupação com o comportamento do filho. Temos também trechos de cartas trocadas entre Marx e o seu filho Edgar, em 31 de março de 1854, onde o Edgar se dirige ao Marx, ao seu pai, como meu querido diabo. O que é bem estranho, porque como assim um filho se dirige ao pai desse modo, E olha só o que o marxista Franz Mehring escreveu em seu livro Karl Marx. Embora o pai de Marx tenha morrido alguns dias antes do 20º aniversário de seu filho, parece que ele observou com apreensão reservada o demônio em seu filho favorito. Heinrich Marx, que é o nome do pai do Marx, não imaginou e não poderia ter imaginado que o rico legado de cultura burguesa que transmitiu ao filho Karl, como uma herança valiosa para a vida, ajudaria apenas a dar à luz o demônio que ele temia. E assim, uma outra pista é o fato de que Marx morreu em completo desespero, como todos os satanistas, Assim o autor nos diz. Karl Marx ele não possuía sentimentos lá muito agradáveis, e eu lembro vocês que ele era a favor da escravidão na América do Norte. Sem a escravidão, a América do Norte, o mais progressista dos países, transformar-se-ia num país patriarcal. Se abolirdes a escravidão, tirareis a América do mapa das nações. Talvez Karl Marx não tenha sido um satanista, mas a ideologia criada por ele é destrutiva. Vou ler para vocês o que alguns comunistas pensam a respeito de Deus. O primeiro deles é George Jung. Se Marx, Brunebauer e Feuerbach se associarem para formar uma revista teológico-política, Deus faria bem em cercar-se de seus anjos em autocomiseração, pois esses 3 certamente o expulsarão do céu. Quando estourou a Revolução em Paris, em 1871, declarou o comuneiro Florence: nosso inimigo é Deus, o ódio a Deus é o princípio da sabedoria. O cristão Salu Daka Nibdeli foi interrogado pela polícia secreta de Maputo, na Moçambique comunista. O oficial disse a ele: queremos matar teu Deus. Levantou o revólver até a cabeça do prisioneiro e disse: este é meu Deus. Com isto tenho o poder de vida e de morte. Se teu Deus aparecer aqui, eu mesmo vou matá-lo. Vetkarnaya Moskva, um jornal comunista, deixou escapar um lapsus calami freudiano. Não lutamos contra fiéis, nem mesmo contra sacerdotes. Lutamos contra Deus para arrancar fiéis dele. O promotor no processo de Metropolita Benjamin de Leningrado disse: toda a igreja ortodoxa é uma organização subversiva. A bem dizer, toda a igreja deveria estar na prisão. E cá eu lembro vocês que a igreja somos nós. Quando alguém fala que não tem como ser comunista e cristão, não é querendo te impor não seja comunista, mas é um alerta. Você está seguindo uma ideologia contrária aos ensinamentos de Jesus. Então, ou você é cristão ou é comunista. As duas coisas são incompatíveis. O autor dedica 2 capítulos sobre a quem serviremos, e o outro é Marx ou Cristo. Marx propôs um paraíso humano. Quando os sovietes tentaram pô-lo em prática, o resultado foi um inferno. O reino de Jesus não é deste mundo, é um reino de amor, justiça e verdade. Alguns proclamam que são cristãos marxistas, ou são enganadores ou enganados. Não se pode ser cristão marxista, assim como não se pode ser cristão adorador do demônio. Cada um de nós tem de escolher não apenas entre o bem abstrato e o mal abstrato, mas entre Deus e Satã. Que o satanismo marxista tenha arruinado o mundo é terrível. Que ele tenha penetrado os altos poços da igreja é impensável. No entanto, foi o que aconteceu. O comunismo cristão é uma impossibilidade utópica, um pesadelo de exploração. Sobre os cristãos que aderem e concordam com o marxismo, o autor diz o seguinte: que triste que aqueles que seguem a verdade sejam iludidos por aqueles que servem ao pai da mentira. Karl Marx não era um ateu como muitos pensam, porque os ateus eles negam a existência de Deus. Já os satanistas eles não negam a existência de Deus, mas o contrário, o descrevem como mal e nutrem um ódio ferrenho contra ele. Eu espero que com esse vídeo eu tenha convencido vocês a lerem este livro, porque ele é muito bom e é uma leitura rápida e muito fluida também. Só para finalizar, eu gostaria de pontuar que eu não me sinto no direito, não me sinto na liberdade de discordar do Richard
quando ele chama o Karl Marx de demônio, ou quando ele diz que o Karl Marx era satanista, ou que tinha uma força maligna agindo sobre o Karl Marx, eu não ouso discordar, pelo fato de que o Richard, ele foi prisioneiro por 14 anos do governo comunista. Ele foi vítima, ele foi testemunha ocular dos horrores do comunismo e o que as ideias de Karl Marx foram capazes de fazer. Então, se ele acha que o Karl Marx era ou não era, enfim, eu não tenho o direito de discordar. Assim como eu também não me sinto no direito e na liberdade de discordar quando alguém que viveu os horrores do Holocausto diz que Hitler era o próprio demônio, né? Então eu não me sinto nesse direito de discordar. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né, para não ficar mal interpretado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso, e até o próximo.